Eu preciso te fazer uma pergunta e quero que você me responda com sinceridade total. Se amanhã acontecesse um imprevisto grave na sua vida, quanto dinheiro você conseguiria usar na hora? E presta atenção, não tô falando do seu salário que ainda vai cair no 5º dia útil. Não tô falando do limite do seu cartão de crédito que não é dinheiro a mais. Não tô falando do valor do seu carro, da sua casa e nem de coisas que você teria que colocar à venda. Eu tô falando de dinheiro real, disponível, líquido, investido, pronto para ser usado em um estalo de dedos, sem depender de ninguém. Quanto que você tem hoje? O motivo de eu te perguntar isso logo de cara é muito simples. Esse número, seja ele 0, 10 mil ou 1 milhão, determina uma série de coisas que vai muito além do óbvio na sua vida. Determina como você age quando uma crise bate a porta. Determina se você consegue ou não pedir demissão quando o seu chefe te trata como um lixo. Determina até a qualidade do seu sono e a paz do seu relacionamento. Fala, dividendista! Aqui é o Guilherme Agnello e o meu objetivo é te ajudar a construir a sua liberdade financeira com os investimentos. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar exatamente e sem enrolação o que muda na sua vida em cada patamar financeiro. O que muda na sua cabeça, na sua rotina e na sua conta quando você tem 10 mil, 100 mil, 500 mil e 1 milhão de reais guardados na conta. Eu vou te mostrar o que você consegue fazer em cada um desses níveis, como você se sente e quanto de dinheiro passa a entrar na sua conta sem que você precise trabalhar. E olha, se você não assistir esse vídeo até o final, você vai continuar caindo na maior armadilha dos brasileiros: ganhar mais e continuar pobre. Mas antes de eu te mostrar os níveis de riqueza, eu preciso te mostrar de onde a maioria das pessoas está partindo. Porque sem entender o fundo do poço, fica difícil de entender o tamanho da montanha. Segundo pesquisas recentes, 70% dos brasileiros não têm uma reserva de emergência. Eles têm R$ 0 guardados. E olha, se você acha que eu tô falando só de quem ganha um salário mínimo, você tá muito enganado. Tem gente com salário de 8, 10, 15, 20 mil reais por mês que está exatamente nessa mesma situação. Médicos, advogados e outros profissionais bem remunerados. Gente que ganha bem, que tem um iPhone 17 Pro Max, que faz viagens, mas que tem exatamente R$ 0 na conta. E sabe por que isso acontece? Porque os gastos da pessoa crescem de acordo com o aumento da renda. E no final do mês a conta zera do mesmo jeito. O salário cai na segunda e na sexta-feira só sobrou metade. O problema é que no zero, qualquer crise besta vira um enorme caos. A sua geladeira queima e você precisa parcelar uma nova em 12 vezes com juros absurdos. O pneu do seu carro fura na mesma semana que você precisa pagar o aluguel. E você passa 5 noites sem dormir, pensando em como vai conseguir fechar as contas. Você precisa de um exame médico de urgência e com isso precisa ficar ligando para 5 parentes diferentes implorando um empréstimo. Além disso, quem está no zero não tem escolha. Você não pode pedir demissão do seu trabalho quando o seu chefe te humilha, porque você não tem nem um mês de reserva guardado. Você aceita qualquer trabalho horrível, qualquer migalha, porque mesmo essa migalha é melhor que a outra alternativa, que é não ter nada. E tem um detalhe que pouca gente percebe. Quem tem zero não tem um rendimento igual a zero, tem um rendimento negativo. Se você usa o rotativo do cartão, o cheque especial ou parcela coisas com juros, você está pagando de 3 a 10% ao mês para quem tem capital investido. Você está do lado errado dos juros compostos. Ao invés de estar recebendo, você está pagando para a riqueza dos outros. Para sair desse inferno, a solução não é complexa, mas existe uma mudança de comportamento que a maioria não quer fazer. Você precisa separar uma quantia fixa assim que o seu salário cair na conta. Não é esperar o final do mês, porque adivinha, não vai sobrar. Você separa 50, 100, 200 reais, o que for possível, e corta um gasto recorrente que não é necessário. Parece pouco, mas esse é o começo. E quando você finalmente consegue juntar os seus primeiros R$ 1.000, você consegue dar um respiro. Materialmente falando, R$ 1.000 não mudam quase nada. Você não vai viajar para a Europa e nem dar entrada em um imóvel. Mas sabe o que muda? A sua cabeça. Ter R$ 1.000 dá o primeiro curto-circuito no seu cérebro. Te dá o primeiro gostinho de ter controle sobre a sua vida. Você simplesmente para de ter medo de abrir o aplicativo do banco. Mas existe um problema aqui. R$ 1.000 é um respiro, mas não é uma muralha.
Qualquer emergência um pouquinho maior destrói essa reserva e te joga de volta para o zero. E é por isso que nós precisamos subir para nosso primeiro grande nível financeiro: R$ 10.000 guardados. Quem chega aqui pela primeira vez costuma ficar muito surpreso. Sabe por quê? Porque a mudança não é material, a sua vida continua sendo a mesma. Você não compra roupas de grife, não troca de carro, continua morando no mesmo CEP. Mas tem uma coisa que muda de forma concreta: a sua paz mental. Se a sua geladeira quebra quando você não tem nada, você entra em desespero, parcela uma nova em 12 vezes com juros e passa o mês inteiro irritado. Mas com R$ 10.000 de reserva, a geladeira quebra, você vai na loja, chora um desconto, paga à vista, volta para casa e acabou. A geladeira queimada nem foi a notícia mais importante da sua semana, foi só um contratempo. Isso parece simples, mas presta atenção na consequência psicológica disso. Você para de gastar a sua energia mental gerenciando emergências. Aquela energia que antes você gastava para sobreviver, agora você gasta pensando em carreira, em como ganhar mais, e em oportunidades de negócios. Com R$ 10.000, você ganha o que eu chamo de janela de negociação. Você tem ali uns 3 a 4 meses de sobrevivência garantida. Se o seu chefe começa a te tratar mal, você não abaixa a cabeça. Você sabe que tem fôlego para procurar uma outra coisa se for demitido. A postura muda. E aí o mais importante, falando de dinheiro pingando na conta. Com R$ 10.000 investidos em um CDB que rende 100% do CDI, ou mesmo no Tesouro Selic, você recebe ali aproximadamente R$ 90 líquidos por mês. Eu sei, parece pouco, e em valores absolutos é pouco mesmo. Você não paga nem a conta de luz com isso. Mas não é sobre os R$ 90, é sobre o que eles representam. Pela primeira vez na sua vida, um dinheiro entrou na sua conta sem você precisar vender uma hora do seu tempo. O dinheiro literalmente trabalhou para você. E estatisticamente, quem chega aos R$ 10.000 tem mais de 70% de chance de chegar aos R$ 100.000. Porque a parte mais difícil da jornada, que é mudar a mentalidade e sair do zero, você já fez. Mas o problema é que R$ 90 não garantem o seu futuro. Você ainda continua dependente do seu salário. Para jogar o jogo de gente grande, você precisa subir o nível, que é de R$ 100.000 guardados, o início do seu capital. Antes de falar o que muda, você precisa entender onde você está. Ter R$ 100.000 de patrimônio financeiro líquido te coloca entre os 5% mais ricos do Brasil. Você simplesmente desgarrou da manada. E para deixar claro, patrimônio financeiro líquido não é o valor da sua casa ou do seu carro. É dinheiro na sua conta ou nos seus investimentos que você consegue resgatar rápido. Chegar aqui significa que você pode pensar em dar entrada em um imóvel, fazer uma faculdade à vista sem se preocupar, abrir um negócio. Psicologicamente, 100 mil é o momento em que você para de tomar decisões no modo reativo. Você passa a pensar em custo de oportunidade. Você olha para um carro novo e logo pensa: se eu deixar esse dinheiro investido, ele me rende X por ano. Mas aqui também, meus amigos, começam os problemas que ninguém te avisa. Quando você bate os R$ 100.000, você sai do anonimato. E com isso, duas coisas muito chatas acontecem. A primeira é o banco. Ele descobre que você tem dinheiro e você deixa de ser o correntista comum e passa a ser o cliente VIP. O seu gerente vai te ligar, vai te convidar para tomar um café e vai te oferecer ali vários produtos com nomes chiques. Consórcio, título de capitalização, previdência privada cara, fundos com taxas altíssimas. Eles fazem isso porque você tem patrimônio para ser disputado. E a maioria desses produtos é excelente, para bater a meta do gerente, não para o seu bolso. Você precisa abrir o olho e aprender a dizer não. Mas se o gerente é chato, a segunda coisa consegue ser ainda pior. As pessoas próximas a você vão descobrir que você tem dinheiro. Aquele primo distante vai te procurar querendo abrir um bar e pedindo para você entrar com o dinheiro. Até aquelas pessoas que nunca te deram bola passam a curtir seus stories e mandar mensagem no WhatsApp. E esse é um dos caminhos mais rápidos para você destruir tudo que demorou anos para construir. Mas o erro mais fatal desse nível não são os outros, é você. É a armadilha da inflação do estilo de vida. Você chega nos R$ 100.000, bate no peito e diz: eu mereço.
Aí você vai lá, compra um carrão de 70 mil reais, faz uma viagem para o exterior e no final sobram só 10 mil reais. Você não avança para o próximo nível, você volta para o começo. 100 mil reais é capital, não é recompensa para ser torrada. Se você resistir a essa tentação, com 100 mil reais ali aplicados em uma carteira diversificada, com fundos imobiliários, renda fixa e ações pagadoras de dividendos, você pode conseguir ali uma renda líquida de R$1.000 por mês, até mais do que isso. É quase um salário mínimo sem precisar trabalhar. E é aqui que o efeito bola de neve começa a ficar visível. Mas convenhamos, R$1.000 por mês não pagam todas as suas contas. Você precisa continuar batendo ponto. Para comprar sua liberdade, você precisa do nível que eu considero o mais subestimado de todos. O nível de R$500 mil. Todo mundo pula dos 100 mil reais para o sonho do milhão, mas é nos 500 mil reais que a sua vida muda de verdade, de um jeito que você nem imagina. Com 500 mil reais, a diferença não é mais só de paz mental, é de poder. Aqui você aguenta uma crise grave, uma doença que custe caro, um ano inteiro sem conseguir emprego. E você não precisa vender nada e nem entrar em dívida. A vida te dá uma rasteira e você levanta no mesmo lugar. Mas o que esse dinheiro compra de mais valioso é a liberdade de escolha no seu trabalho. Sabe aquele cliente que paga bem, mas é insuportável e te trata mal? Você demite ele. Sabe aquele projeto que não faz sentido? Você recusa. Você ganha o direito de dizer não. Só que a vida nunca é perfeita. E com 500 mil reais surge uma dor silenciosa que ninguém gosta de dizer: a solidão financeira. Você não vive a vida de um bilionário de lancha, mas as conversas mudaram. Você não consegue mais sentar na mesa do bar e ficar reclamando da falta de dinheiro ou dos boletos com seus amigos. A mentalidade deles não bate mais com a sua, e isso afasta as pessoas. Só que agora, vamos pro aviso técnico mais importante desse vídeo, então presta muita atenção. Com 500 mil reais aplicados, você consegue tirar ali por volta de 5 mil reais por mês em rendimentos. É mais do que muita gente ganha trabalhando o mês todo. E aí logo a pessoa pensa: vou gastar esses 5 mil reais e deixar os meus 500 mil reais intactos. Só que isso é um erro brutal por conta do monstro chamado inflação. No Brasil, a inflação média histórica gira ali em torno de 6% ao ano. Se você gastar todo o seu rendimento e não reinvestir em nada, o saldo ali na sua conta de investimentos vai continuar mostrando 500 mil reais. Só que o problema é que daqui a 10 anos, esses mesmos 500 mil reais vão comprar a metade do que eles compram hoje. O seu patrimônio vai derreter de forma invisível. E qual a solução então? Reinvestir de forma inteligente. Se rende ali uns 5 mil reais, pega pelo menos 1.500 reais e reinveste. E o resto você pode usar. Se você não entender isso, você volta a ser pobre aos poucos, sem nem perceber. E para não se preocupar mais com isso e ter uma renda gorda, nós chegamos ao nível em que todo brasileiro sonha em chegar: R$1 milhão, o destino final. Eu vou ser muito sincero com você e quebrar um mito agora mesmo. A imagem popular de ser milionário e a realidade matemática de ter R$1 milhão investidos são coisas completamente diferentes. R$1 milhão investido te gera mais de 11 mil reais brutos por mês na renda fixa. Nossa, Guilherme, é muito dinheiro. Sim, mas calma aí, você ainda paga o imposto de renda para o governo, e aí vai sobrar por volta de 9 mil reais. Aí você lembra da regra da inflação que eu acabei de te ensinar. Você precisa investir 30% desse valor para o seu milhão não perder poder de compra. No final das contas, o valor real que você tem liberado para gastar no mês é por volta ali de 6 mil reais. 6 mil reais pagam uma vida boa? Até pagam, mas não é uma vida de luxo, iate e aposentadoria nas Bahamas que te venderam. E se você tem filhos, paga plano de saúde e escola, 6 mil reais não vão pagar todas as suas contas. Você provavelmente vai querer ou vai precisar de uma renda do seu trabalho. Mas então, R$1 milhão é uma decepção? De jeito nenhum, porque a mágica do milhão não é o que você compra com ele, é a velocidade dele. A partir de R$1 milhão, a multiplicação do seu dinheiro se torna absurda. Para sair do zero e chegar aos 100 mil reais, poupando R$1.000 por mês, você leva 10 anos. Agora, para você sair de R$1 milhão e chegar aos 2 milhões, você leva 5 anos e meio. É o seu capital trabalhando pesado no seu lugar. É o efeito bola de neve na sua glória máxima.
Mas quem chega no primeiro milhão geralmente percebe que a maior transformação de vida, de sono e de saúde aconteceu lá atrás, quando bateu 10 mil reais. O milhão é apenas consolidação, é você jogar o jogo da vida no modo fácil. Nesse patamar, quem tem dinheiro de verdade não ostenta, não grita, simplesmente vive com tempo e com paz. E sabe de uma coisa? A diferença entre quem estagna no zero e quem chega no primeiro milhão não é inteligência, não é sorte, não é o governo. É a automação, é tirar o dinheiro no dia que o salário cai na conta. É aportar todos os meses, é blindar o ego contra a inflação do estilo de vida. Tudo que eu te falei hoje é um mapa, mas você precisa dar o primeiro passo. E para te ajudar com isso, eu gravei 2 vídeos essenciais. No primeiro, eu te mostro os principais gastos que vão te manter pobre para sempre e como você pode evitá-los. E no segundo, eu te mostro um método infalível que os japoneses utilizam para sempre ter dinheiro. É só você escolher qual vai ver primeiro, que a gente se vê lá. E se esse conteúdo abriu sua mente, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui em qual nível financeiro você se encontra hoje.